Neemias, capítulo de número 8, eu quero ler os versículos 9 e 10. Neemias 8, 9 e 10. E se você for muito bom de Bíblia, de encontrar, aí você já deixa aí também Isaías 61, 3. Isaías 61, 3. A princípio, Neemias 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: esse dia é sagrado para o Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem totalmente fortes. Ou, na outra versão, a alegria do Senhor, a nossa força é. Isaías 61, 3. Diz assim a palavra do Senhor: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Baixa sua cabeça agora e fale com Deus em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu poder, obrigado pela tua santidade, obrigado pela presença do teu Espírito em nossas vidas, Pai. Nós te somos totalmente gratos pela leitura da tua palavra, Senhor, mas nós suplicamos que em nome de Jesus ela seja interpretada aos nossos corações através do teu Espírito, que a tua alegria, Senhor, nos contagie, nos domine, modifique a nossa história a partir de agora, pois oramos a ti no nome santo de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você sobre a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Começamos então a entender que a tristeza de espírito, a tristeza da alma, a tristeza é dentro de cada pessoa, de cada cidadão, de cada crente, de cada cristão, de cada um que se relaciona com Deus, ela precisa ser banida. Temos sim momentos de dificuldades, passamos sim por momentos de tribulações, de tristezas, mas o nosso coração, o nosso interior precisa ser permeado pela presença do Espírito Santo de Deus, precisa ser permeado pela alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que modifica a nossa história. É a alegria do Senhor, é o nosso entusiasmo, é o pique que nós temos, a energia que nós desprendemos para conviver em várias situações da vida. É isso que faz a diferença para cada um de nós, e é isso que faz a diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Quando o povo de Israel foi restaurado em sua própria terra, vindo do cativeiro da Babilônia, houve uma reunião presidida por Neemias e Esdras, e que naquela ocasião eles começaram a ler e a ensinar as Escrituras. E eu encontro então a palavra de Deus, antes de tudo, a palavra de Deus dizendo que quando a palavra de Deus é lida e é entendida, quando a palavra de Deus é percebida, quando ela é trazida para o nosso interior, quando nós entendemos o que é
e a que se destina a palavra de Deus em nossas vidas, nós começamos a ter uma comoção, nós começamos a mudar o nosso comportamento, começamos a mudar a nossa ótica, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de se relacionar com tudo e com todos. A Bíblia diz que quando eles voltaram do cativeiro, eles estavam para lá de derrotados, estavam tristes, estavam cabisbaixos. E por que aquele povo, o povo de Deus, estava triste? Por que o povo de Deus estava sem alento? Porque o povo que conhecia a palavra estava totalmente desfigurado. Porque o povo, por ignorar o que estava na lei do Senhor, ignorar o que estava na palavra do Senhor, o povo começou a sofrer as mazelas, começou a sofrer o castigo, começou a sofrer a interferência, aquilo que nós chamamos de começou a estar debaixo da mão do Senhor. Deus é amor, não resta dúvida, mas a Bíblia diz que também Deus é justiça. A Bíblia diz que Ele não se compraz, Ele não se alegra em dividir a sua glória com quem quer que seja. E quando nós perdemos o foco, quando nós deixamos de olhar de uma forma muito singular, de uma forma muito ímpar, de uma forma muito centrada para Jesus, para Deus, para a palavra de Deus, nós começamos a sofrer as consequências. Você deve conhecer com muita facilidade alguém ou algumas pessoas que nos dias atuais já não andam em inteireza espiritual, já não andam num equilíbrio espiritual, já não tem mais a mesma alegria, já não tem mais o mesmo desprendimento, já não tem mais o mesmo ímpeto de agradar, de servir ao Senhor, de fazer do Senhor a sua torre forte, de fazer do Senhor a sua cidade murada, de fazer do Senhor o seu ponto e o seu porto seguro. A palavra de Deus, quando começou a ser lida diante do povo, e o povo começou a entender que por sua própria desobediência começou a se afastar da presença de Deus, e para se afastar da presença de Deus, não é necessário se afastar das reuniões solenes, das reuniões eclesiásticas, dos cultos, tradicionalmente falando. Para se afastar de Deus, não é preciso tão somente estar embriagado, ou drogado, ou inserido em todo e qualquer tipo de pecado. Mas o homem pode se afastar de Deus, o cristão pode se afastar de Deus, embora não deva, pode se afastar a partir do momento que ele perde Deus como seu foco principal. Quando ele começa a olhar para coisas, pessoas, circunstâncias, aquilo que está ao seu redor, aquilo que está acontecendo no mundo, e ele começa a ter um turbilhão de ideias, e ele não encontra forças para enfrentar. Aquele que está verdadeiramente entendendo a palavra de Deus, ele vê em cada dificuldade uma oportunidade de crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Aquele que está frio, aquele que não está compactado, que não está conectado, que não está ligado, que não está totalmente inserido no contexto da vontade de Deus, ele vê em cada oportunidade uma grande dificuldade. A palavra do Senhor diz que a única coisa que nos separa do próprio Deus são os nossos pecados. Um grande abismo entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. A palavra de Deus, ela começou a revelar quando Esdras e Neemias começaram a ler, quando Esdras começou a colocar diante do povo o entendimento, a interpretação da palavra de Deus e as consequências da desobediência deste povo, ele começou a revelar através da palavra de Deus quem era Deus e quais os atributos de Deus. Ele começou a demonstrar a grandeza de Deus através da sua própria palavra. E quando os homens começaram a ouvir, o primeiro sentimento que veio aos seus corações
foi um sentimento de profunda tristeza. Quando alguém se sente triste na presença de Deus, já é um grande início. Quando alguém tem a capacidade de sentir tristeza na presença de Deus, já é um grande sinal. Alguma coisa já está modificando, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e se estamos na presença do Senhor e estamos sentindo tristeza, é óbvio que alguma coisa na nossa relação com Deus está sendo quebrada, está sendo desconstruída, está sendo separada, está sendo totalmente danificada, e isso já nos leva a uma sensação de arrependimento. Os homens sabiam tudo que estava na lei de Moisés. Eles sabiam o que estava escrito. De nenhum deles as coisas que estavam escritas eram escondidas ou desconhecidas. Não é tão somente necessário saber o que está na palavra de Deus, mas a diferença está em saber e praticar. Quando nós encontramos a palavra de Deus dizendo que o homem que simplesmente olha para as coisas de Deus e não pratica as coisas de Deus, Tiago diz que este homem é semelhante a uma onda do mar. A onda do mar, por maior que ela seja, por mais gigante que ela seja, depois que ela quebra, ela não volta mais a existir. Cada onda, ela é única. Não existem duas ondas iguais. Cada onda é única. Quando o homem olha a palavra de Deus e naquele momento ele não executa a palavra de Deus, ele não vive a palavra de Deus, aquele momento jamais voltará. Ele perdeu uma grande oportunidade e, como eu tenho dito, bênção perdida não se recupera. Aquele momento com Deus foi quebrado e aquele momento não volta nunca mais em toda a sua história. Os homens podiam entender o quanto haviam agido contra Deus e começaram a entender a pureza de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, que rejeitar esse Deus é, antes de tudo, desvalorizar tudo quanto Ele fez, é simplesmente tentar apagar a história do amor de Deus, quando deixamos de focar, quando deixamos de olhar exatamente para o trono de Deus, para o trono da graça de Deus. Os homens, eles já haviam desconsiderado a palavra de Deus, mas agora eles estavam sendo recordados da palavra de Deus. Há momentos em que nós precisamos parar para relembrar a palavra de Deus. É de vital importância que todo cristão saiba, João 3,16, todo mundo conhece isso de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Todo cristão sabe disso. Mas simplesmente saber não modifica a história, não influencia ninguém. É preciso viver esse amor de Deus. É preciso valorizar esse amor de Deus. A palavra de Deus, ela revela esse Deus, e sempre que Deus se revela, Ele tem um propósito. Deus não se revela à toa. Deus se revela mesmo nos momentos de tribulações, nos momentos de tristeza. Quando nós estamos passando por momentos indiscutivelmente fortes, momentos que nós não gostaríamos de conviver, esses momentos também revelam a graça e a misericórdia de Deus. Costumamos entender que Deus só se revela quando tudo está bem na nossa vida, quando todas as coisas estão plausíveis, quando todas as coisas se encaixam literalmente. Mas precisamos entender que quando o próprio Deus, através do seu Filho, disse: eu vou estar com vocês todos os dias, são todos os dias.
E esse que falou que estaria conosco todos os dias, ele sabe que a nossa vida também faz parte da nossa história, faz parte do nosso dia, momentos de tristezas, momentos de lutas, momentos de guerra. Mesmo assim, quando ele fala, eu estarei com vocês todos os dias, isso deve trazer para dentro de nós uma alegria imensa, porque na bonança ou na tribulação, na guerra ou na paz, nós temos a presença de Deus garantida ao nosso lado. A tristeza, ela leva a um arrependimento, e se essa tristeza for segundo o propósito de Deus, ela vai produzir em nós uma sensação de renovação de vida. Quando nós nos sentimos tristes, porque reconhecemos que pecamos, porque reconhecemos que desafiamos o propósito de Deus, que não cumprimos aquilo que o próprio Deus preparou para que estivéssemos cumprindo, quando temos esta sensibilidade, as coisas começam a mudar em nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força, porque nós podemos reconhecer que Ele deve ser obedecido, Ele deve ser amado, e que o pecado só traz confusão às nossas vidas. Todo mundo gosta, ou todo mundo talvez seja exagero, a grande maioria da humanidade gosta das coisas fáceis. A grande maioria da sociedade, da humanidade, gosta das coisas fáceis. A vida, ela não é fácil. A vida não traz nenhuma facilidade. A vida, contudo, ela só é dura para quem é mole. A vida só é dura para quem é mole. Tribulações, não gostamos de passar pelas tribulações, mas são as tribulações que começam a modificar o nosso caráter, começam a valorizar a presença de Deus em nossas vidas, posto que ficamos dependentes, totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, e quando isso acontece, os nossos corações se enchem da alegria do Senhor. Você deve ter pelo menos um amigo na vida, tomara que você tenha. Se você não tiver pelo menos um amigo, dentro das características que eu vou falar, você está muito mal. Você deve ter pelo menos um amigo na vida, que quando ele chega à tua presença, quando ele chega perto de você, ele transmite alegria e transmite segurança. A criança, por vezes, olha para o pai, olha para a mãe, como sendo a pessoa mais forte e mais poderosa do mundo, como sendo a pessoa mais conhecedora de todas as causas, que tem remédio para todas as dores, para todas as enfermidades, e que consegue resolver todos os problemas possíveis. E a criança se alegra quando o pai chega, quando a mãe chega. Quem tem filhos pequenos, quem tem netos pequenos, ou quem já os teve, sabe muito bem do que eu estou falando. Por vezes, quando o pai chega, quando a mãe chega do trabalho, de uma viagem, de onde quer que seja, a criança larga tudo o que está fazendo e vai correr em direção ao seu pai, em direção à sua mãe, em direção àquele ou àquela a quem ele muito ama. Porque a presença daquela pessoa traz uma alegria profunda. Mas tomara que você seja, pelo menos para uma pessoa, você seja esse amigo que traz alegria. Pelo menos para uma pessoa aqui na terra, tomara que você seja essa pessoa, seja para o seu filho, para o esposo, esposa, para o pai, para a mãe, para o irmão, para alguém, para um amigo. Tomara que você seja esse amigo que, quando alguém está com você, alguém está na sua presença, esse alguém se sente confortável. Mesmo assim, quer tenhamos ou não tenhamos este amigo, a palavra do Senhor revela que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, é o amigo inseparável, é o amigo que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, se faz presente
na nossa história. Às vezes não entendemos o silêncio desse amigo. É que os nossos gritos de agonia são tão altos na nossa alma que não conseguimos ouvir a sua voz suave, sua voz tranquila, pacificadora e animadora. Nós podemos nos alegrar na presença do Senhor, porque certamente Ele também está alegre conosco, há uma reciprocidade nisso. A prova é que Ele está nos concedendo força através da sua graça. A alegria do Senhor, não a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando estivermos totalmente desprovidos de qualquer tipo de força, a alegria do Senhor é a nossa força. Só para lembrar, Deus não se entristece, Deus não tem tristeza. Ele é o Deus todo alegre. Quando a palavra de Deus atribui a Deus alguns sentimentos humanos, é para que nós possamos entender um pouco do que aconteceu com o coração de Deus. Da mesma forma que nós já estamos dando a Deus formas físicas, formas humanas, quando nós falamos o coração de Deus, porque entendemos que o coração é o centro das emoções, o centro do amor. Nós entendemos que Deus se entristeceu, por exemplo, quando Deus criou o homem e a mulher, e esses resolveram pecar. Diz a Bíblia que Deus se entristeceu. Esse entristecimento não é o tipo de entristecimento que nós temos. Porque quando nós nos entristecemos, por vezes, a saída principal, o desejo primário é sair da situação, é fugir, é abandonar tudo, é largar. No popular, chutar o balde. Quantas pessoas nas tribulações dizem assim: chegou para mim, cheguei no meu limite, eu não quero mais. O limite de Deus é imensurável. A alegria do Senhor, ela não depende de circunstâncias. Deus não depende de que eu seja fiel a Ele para que Ele seja alegre ou feliz comigo. Eu dependo da minha fidelidade a Ele para que eu me sinta feliz na presença dEle, mas Ele não depende de mim, Ele não depende de você. A alegria dEle é eterna, sim, de eternidade a eternidade. A alegria do Senhor não acaba. A alegria faz parte dos próprios atributos de Deus. Deus é o Deus feliz, não é um Deus feliz, é o Deus feliz. E a tristeza é a falta de Deus em algum momento da nossa história. A tristeza é a falta de Deus em algum momento na nossa história. Você já viu que, por vezes, passamos por situações parecidas? Por exemplo, passamos por situações de perdas, e em algumas dessas situações nós sentimos paz. Em outras nós sentimos tribulações. Porque existe uma grande diferença entre tentação e provação. Quando nós somos provados por Deus, nós passamos por todas as angústias, todas as etapas de sofrimento que a tentação também pode nos levar. A grande diferença é que quando nós estamos sendo provados por Deus, nós sentimos que Ele está conosco, e que mesmo em meio a situações adversas, nós podemos confiar na sua mão protetora. Diferentemente de quando estamos sendo tentados, e Tiago diz que nós somos tentados quando nós somos impelidos a olhar para nós mesmos, quando nós nos voltamos para satisfazer a nós mesmos e não aos princípios da palavra de Deus, aos princípios do próprio Deus. E quando nós nos envolvemos com tal tipo de sentimento, nós começamos a nos decepcionar conosco, nos decepcionamos com as pessoas e não nos sentimos encorajados a voltarmos para o Pai. Mas todas as vezes que o filho volta para o Pai, todas as vezes que o filho se arrepende, todas as vezes que o filho se humilha na presença do Pai, existe alegria
na casa do pai. Você lembra muito bem a história do filho pródigo. Ele ficou ensaiando por vezes. Eu vou me levantar, eu vou conversar com meu pai, eu vou dizer: pai, eu sei que já cheguei no meu limite, eu extrapolei, e você já não precisa mais nem me tratar como filho. Pai, eu só quero estar perto de você. Deixa eu ficar aqui como um dos teus empregados. Para surpresa dele, quando ele chegou, o pai fez uma festa que possivelmente nunca fez durante toda a história que o filho estava em casa. Ao ponto do irmão se aborrecer, ao ponto do irmão não aceitar aquela recepção por parte do pai, a ponto do irmão mais velho não ficar satisfeito com toda a alegria e com toda a festa que o pai preparou, porque na presença do pai só existe alegria. Na presença do pai só existe alegria. Se você porventura saiu da presença do Senhor, se você porventura saiu da graça, se você porventura quebrou algum compromisso entre você e Deus, se você conseguiu aniquilar alguma coisa, algum intuito, alguma proposta que existia entre você e Deus, é hora de você voltar para Deus. É hora de você reconsiderar o que diz a palavra de Deus e confiar na alegria do Senhor e não nos teus instintos, na tua alegria, para não ser decepcionado e infectado pela sua tristeza. A alegria interior, ela se reflete no exterior. Você já viu alguém quando ganha uma coisa, quando alguém está feliz, o rosto como fica formoso? A Bíblia diz que quando o coração se alegra, o rosto se aformoseia. Tem uma grande vantagem agora essa questão das máscaras, né? Porque quem nasceu feio não assusta mais ninguém, né? Já contribuiu de uma forma muito especial para a sociedade. Quem nasceu bonito está levando uma desvantagem porque não está exibindo a sua beleza. Quem nasceu feio não quer que essa máscara saia jamais, porque precisa. A alegria do interior precisa ser refletido no nosso exterior. Importa então que sejamos ou que expressemos do lado de fora aquilo que está do lado de dentro. Deus não se afasta por conta do nosso pecado. Deus não se afasta por conta das nossas limitações. Nós é que nos afastamos do próprio Deus. A palavra do Senhor diz assim: quem será capaz de nos separar do amor de Deus? A angústia, a tribulação. O que é que pode nos levar a sermos rejeitados por Deus? Quem nos separará do amor de Deus? E o apóstolo Paulo diz: eu estou bem certo de que nem angústia, nem tristeza, nem alegria, nem lá em cima, nem lá embaixo, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do passado, nem coisas do futuro, nada pode nos separar do amor de Deus, porque esse amor é cheio de alegria. Nada pode nos separar da alegria do Senhor. Você deve conhecer alguém que, independente da situação, tem pessoas que estão vivendo situações difíceis em suas vidas, passando por problemas muito sérios, mas quando chegam no relacionamento com outras pessoas, elas não transferem os seus problemas. Elas sabem distinguir muito bem: esse problema é meu, e eu não tenho direito de simplesmente colocar a minha raiva, o meu veneno em cima dos outros que estão ao meu redor, se esses outros não me causaram esse sentimento de angústia. Esse sentimento de angústia, ele é individual. Tem pessoas que conseguem separar a sua angústia do meio, e tem pessoas que misturam tudo. Tem pessoas que às vezes estão tão chateadas, tão nervosas, que o simples olhar de uma outra pessoa para ela já é motivo de briga. Olhou e ela já pergunta: o que é que está olhando? A pessoa respira, falou alguma coisa? Isso é falta de paz. Isso é falta de paz. E essa falta de paz está na falta que a alegria do Senhor faz em nossas vidas. Mas eu quero caminhar para o final.
quando o nosso interior começa a refletir alegria no nosso exterior, nós somos restaurados na terra santa da gloriosa presença do Senhor. Nós somos restaurados por estarmos com o Senhor. O fato de estarmos com o Senhor já nos traz a sensação de paz. Conheci uma irmã idosa, 96 anos, foi minha ovelha, hoje já não está mais entre nós. Mas é interessante que eu pastoreei aquela irmã durante 6 anos. E durante 6 anos, eu nunca percebi uma tentativa de reclamação da parte daquela irmã, e não era para comigo não, é para com a vida, para com as pessoas. As pessoas decepcionavam, e sabe o que ela dizia? Essas pessoas devem estar cheias de angústia, e eu preciso entender que a angústia delas não pode tirar a minha paz. Talvez essas pessoas estejam, segundo ela, com a cabeça quente porque estão vivendo um problema, mas eu não estou vivendo o problema delas, e eu me lanço aos pés do Senhor, e eu vivo a tremenda paz que Deus me dá. Como que alguém pode estar encarcerado, ter sido chicoteado, ter as suas pernas levantadas, ter os seus braços amarrados, o seu corpo no solo, no chão puro, e cantar louvores ao Senhor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você esteja procurando a sua alegria, e por isso não está encontrando, porque a sua alegria, a minha alegria, elas são efêmeras. A minha e a sua alegria, elas passam. Mas é a alegria do Senhor que é a nossa força. Para concluir, eu disse no início que nós tínhamos 2 textos, e eu quero concluir com o segundo texto. De modo que se cumpra a palavra, a promessa do Senhor, com efeito em nossas vidas, de acordo com aquilo que nós podemos ver lá em Neemias 8, 9 e 10, vão agora para casa, façam uma festa, repartam a sua comida com o que não tem vinho, que não tem nada preparado na sua casa. Esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor fará com que vocês sejam fortes. E Isaías 61, 3, para concluir, ele diz, para colocar sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa, ao invés de cinza, óleos de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Eu quero ler esse versículo em 2 versões. A palavra do Senhor diz, na versão mais tradicional, para dar aos que choram, aliás, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, ao invés de tristeza, um perfume de felicidade, ao invés de lágrimas, roupas de festa, ao invés de roupas de luto. Então farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Isaías 61, 3, para quem está procurando. Para mostrar a todos a sua glória. É a alegria do Senhor, não é a sua, não é a minha, é a alegria do Senhor. Se buscarmos a alegria do Senhor, seremos renovados. Se buscarmos a nossa alegria, seremos entristecidos. Baixe a sua cabeça e diga ao Senhor que você quer a alegria do Senhor. Diga ao Senhor quanto é importante para você ser revestido com a alegria do Senhor. Alegria que não tem preço, que não tem como mensurar, que não tem como medir,
que não tem barreira, não tem como ser atrapalhada. Alegria que vem do coração do Senhor. Talvez você esteja afastado da presença do Senhor, ou da comunhão com os santos, ou dos propósitos que você já preparou na sua vida, já acertou com Deus em algum momento na sua vida. Eu quero chamar você nessa noite, quero convidar você nessa noite a repensar no que diz a palavra de Deus, a reconsiderar e a entender de uma forma mais profunda o que diz a palavra de Deus, e pedir ao Senhor: Senhor, coloque em mim a alegria do teu Santo Espírito. Você que está aí em casa, você que está aqui presente, peça ao Senhor: Senhor, dá-me mais da tua alegria. Maravilhoso Deus e eterno Pai, recebe nossa gratidão, recebe nosso louvor. Obrigado, Senhor, porque é a tua alegria que faz a diferença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque a cada dia nós dependemos única e exclusivamente de Ti. Por isso, Pai, nós nos lançamos aos Teus pés, confessando os nossos pecados, confessando as nossas limitações, pois que quando olhamos para dentro de nós, ó Pai, mesmo nos momentos de felicidade, nós descobrimos que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela é passageira, mas nós queremos aquela alegria que, independente de situação ou circunstância, ela permanece inabalável, imutável, a tua alegria, pois assim oramos no nome de Jesus, amém e amém.